Fala, Devs, beleza? Renan aqui de novo, tá? Para gravar mais um vídeo. E agora continuando onde paramos na aula anterior. Não dei continuidade para não ficar um vídeo muito extenso, ok? Então, nesse vídeo aqui, vamos continuar. Estamos trabalhando aqui as listas, tá? E na aula anterior, trabalhamos primeiro um laço de repetição dentro de outro com a validação dessa variável. Então, vamos garantir sempre que os números vão ser exatos, vão ser corretos. Por isso que a gente colocou while true na linha 5, para que ele repita a validação. Qual é a validação? Try, except. Se houver algum erro, lance a exceção e peça novamente, infinitamente, até que a pessoa digite correto. Se ela digitou o número correto, dá um break. E aí, o que é que o break faz aqui nesse laço de repetição? Ele sai do true, do while, vai para o for. E aí, o for, ele repetiu uma vez, agora ele vai para a segunda vez. E ele entra no while true, verifica novamente, até que a pessoa digite correto. Se ela digitou correto, dá um break, ele sai do while, vai para o for e verifica, ó, agora qual é a vez? É a terceira. Até que acabe, até que chegue na quinta vez, tá? Então, entendido isso, vamos aqui agora trabalhar com o armazenamento no list. O list, ele é uma coleção de dados que nós podemos armazenar qualquer tipo de informação. E é bem simples trabalhar com ele, tá? Vamos armazenar utilizando, chamando aqui, ó, no lista números ponto append. E a palavra reservada para adicionar um objeto numa lista é append. O que é que eu vou adicionar? Vou adicionar número, tá? E o append, ele adiciona como? O append, dentro, como a gente está trabalhando com lista, ele vai adicionar ao final da lista. Então, digamos que funciona da seguinte forma. Você está numa fila de supermercado e chegou, tem uma pessoa na sua frente. Você vai, é a segunda pessoa. Então, o append, ele faz o seguinte, ele adiciona você na última posição, tá? Beleza? E aí ele vai armazenar. E o problema pediu para que a gente fizesse o quê? Que após tudo isso, correto, print lista números. Então, a gente tem que imprimir a lista de números. Perfeito. Vamos testar aqui o código. Beleza? Informe o número. 5. Já testamos os errados, vou testar só o correto agora, para adiantar aqui. Ok, tá lá, ó, 5. Agora não vai ocorrer mais nenhum erro de variável, nenhum erro. Por quê? Porque estamos sempre garantindo que a variável vai existir, porque está dentro de um loop infinito, while true. Ele vai parar, ele vai sair do while, vai para o for, e aí ele vai ter uma outra quantidade de repetições, ou seja, esse while true vai repetir 5 vezes, tá? Então, estando correto. Ele imprimiu aqui para a gente, ó, a nossa lista, 5, 10, 6, 8 e 9. Podemos querer imprimir sem o colchete, tá? E para imprimir sem o colchete, o que é que vamos fazer? Vamos aprender como utilizar, tá? Um outro for, que é o for in elemento. Então, veja aqui, eu tenho lista de números, então vou fazer o seguinte, ó, for, e o for nos permite manipular de diversas formas diferentes, então eu vou ter aqui número, tá? Vou botar só num, in lista números. Então, o que é que ele faz aqui, ó? O for, ele vai interar da seguinte forma, ele cria uma variável que eu crio aqui, ele vai usar essa variável num e vai lá em lista número. Então, ele pega o primeiro número, traz no num e faz o que, Renan? Ele imprime aqui pra gente, ó. Vamos colocar aqui, ele vai agora imprimir o quê? Um abaixo do outro. E tá lá, ó. Vamos lá testar. Vamos botar aqui 5, 10, 2, 8, 9. Ah, ó, um abaixo do outro. E veja que ele imprimiu tudo bonitinho. Beleza. Ah, mas agora eu quero imprimir todos em sequência. Como é que a gente faz? Fazer o seguinte. E aí vamos precisar fazer da seguinte forma, tá? Vou até colocar aqui, ó, o print. Uma forma de imprimir, tá? E aí você pode manipular da forma como você achar necessário. A outra forma é fazendo o seguinte, vou botar o print aqui,
Segunda forma. É um pouco mais chata, mais complexa de entender. Então, segunda forma de imprimir. Por quê? Eu quero imprimir agora sem o colchete, né? Como vimos na estante. Quero imprimir sem o colchete. Então, sem o colchete, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável texto, tá? Eu vou formatar um texto como eu quero. Então, vou dizer aqui, ó, abre aspas, fecha aspas. E vou pegar e vou manipular a minha lista. E para manipular a minha lista, eu preciso saber qual é, tá, o último elemento. Por quê? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, for, e eu vou utilizar o primeiro que já aprendemos em range. Eu vou percorrer a lista já correto, de acordo com o seu tamanho. Então, len, tá, lista, números. Eu vou até copiar isso aqui. E o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele pegue o texto e some com ele mesmo, tá? E aí eu vou fazer o typecast da minha lista números, ok? E vou dizer que, ó, e aí é onde a gente aprende também outra forma. Eu posso acessar, dentro de uma lista, eu posso acessar diretamente um valor usando o colchete. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, diz para mim qual é o valor que está contido em lista números na posição i. E essa posição i, internamente, o que ela vai ser? Vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, até que acabe o len. E o len, como vocês lembram, se vocês lembram, o len ele nos traz o tamanho de uma string, no tamanho de uma lista, tá? Então ele vai trazer exatamente o tamanho total. E aí eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele deixe um texto todo organizado, concatenando o texto mais a variável, mais vírgula, tá? E aí o que é que vai acontecer se eu imprimir isso aqui agora? Vamos lá, vamos ver, tá? Eu vou ter o seguinte, 5, 4, 8, 9, 10. Segunda forma de imprimir. Ah, esqueci de botar para imprimir. Como eu criei uma variável texto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar ela aqui fora do for, tá? Fora do for. E dizer, ó, imprime para mim o texto formatado. Como foi que ficou. Então, vamos botar no testado novamente. 5, 4, 9, 8, 7. Tá lá. Veja que a segunda forma ele trouxe sem os colchetes, mas ele trouxe com a casa desse, com a vírgula. Por quê? Eu preciso saber se for o último número, ele não pode imprimir com vírgula. E para isso eu faço o seguinte, eu crio uma variável aqui, último índice, tá? E já explico para vocês o que é isso, o último índice, o que é índice, o que é o i. Vou explicar para vocês agora. E vou dizer o seguinte, que o último índice vai receber o len menos 1. Lembrando que o len ele traz o tamanho total. Então, se tem 10 números, ele vai trazer 10 números. Porém, o que é que a lista faz, que eu falei para vocês nas aulas anteriores? A lista ela conta a partir de 0. Então, se eu tiver 10 e eu colocar 10, o 10 não vai existir, tá? Ele vai existir o 9, porque ele vai de 0 até 9, que dá 10 no total. Então, por isso que eu coloco menos 1, para eu saber o último índice. Por quê? Porque se for o último índice, ele não vai imprimir a vírgula. Ele vai imprimir sem a vírgula. Ou seja, ele vai imprimir, não, ele vai concatenar sem a vírgula. O que é esse índice, Renan? Eu tenho aqui uma lista, tá vendo? Lista, número, onde eu estou selecionando. Lista, números, abro o colchete, fecho o colchete e estou colocando o i. O i é o nosso índice. Eu posso até chamar ele aqui de índice. Vou até colocar índice, tá? Ou index, tá? Que é a posição. A posição, não vou colocar pós. Posição, que é até uma palavra melhor para vocês entenderem na hora que estiver manipulando uma lista. Então, eu posso acessar direto pela posição, um elemento direto pela sua posição. Então, ó, a posição, tá? Última posição. Eu vou tirar o índice aqui, vou colocar a última posição para facilitar o entendimento. No caso, eu quero só saber a posição que está sendo iterado. Então, eu vou fazer o seguinte, if se posição for diferente de última posição, continue fazendo o quê? Continue iterando nesse texto dessa forma com vírgula. E aí eu vou criar um outro if, tá?
e vai verificar o inverso. Se for a última posição, aí ele vai imprimir ou ele vai concatenar sem a vírgula. Então veja como lógica de programação é importante, mesmo que seja num exemplo besta que a gente está trabalhando aqui, tá? Vou botar para rodar e vamos ver. Eu tenho aqui em forma número 5, 4, 8, 9, 10. E tá lá, ó, perfeito. Beleza? Então veja aqui, eu trouxe essas duas formas que é para a gente... Uma, que eu consigo ir direto nos elementos, que é a forma 1. Eu vou pegando o elemento e imprimindo. A segunda forma já é um pouco mais trabalhada, porque eu criei uma variável texto, vou manipular esse texto de acordo com a minha lista e vou ter aqui a impressão dela. Beleza? Lembrando aqui que estou fora do escopo. Deixa eu ver se está correto. 8, 9. Está corretíssimo. Perfeito. Tá? A aula ficou um pouco extensa, mas é isso aí. Tamo junto. A próxima aula vai ser agora para falar sobre como remover um número específico e depois imprimir tudo. Agora vai ser bem mais simples. Agora que a gente tem como armazenar, a gente consegue como também manipular. Beleza? Então, valeu, tamo junto, até a próxima. Fui!